Agora a análise de Isabel Figueiredo ao primeiro semestre deste ano de 2021, que está connosco. Isabel, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. E antes de olharmos os acontecimentos passados, pedia para perspectivar um que é deste fim de semana, o Dia Mundial dos Idosos e dos Avós, o primeiro Dia Mundial proposto pelo Papa Francisco. Que marca tem deste pontificado, da valorização de quem porventura pudesse estar esquecido? Bom dia, Paulo. Muito obrigada por estar aqui, é um gosto. O Papa Francisco tem sido sempre um homem de atirar setas muito certeiras e uma delas tem sido a tónica que ele tem dado à importância dos idosos na vida da sociedade e à relevância que merecem e que, na maior parte das vezes, não têm. E eu penso que a instituição deste dia é precisamente um corolário deste caminho que já vem sido traçado há muito tempo e que permite que, de uma forma mundial, haja este apelo a um olhar direto sobre os idosos, os avós, e está a falar uma avó, com muito gosto. Fala com propriedade, não é? Fala com propriedade, no sentido que nós precisamos mesmo de olhar para as pessoas com outro tipo de lentes e outro tipo de olhos, sim. Sobretudo no contexto da pandemia, por ter sido também um setor da sociedade que talvez tivesse ficado esquecido em muitos momentos. Eu penso que no contexto da pandemia as pessoas ficaram sensibilizadas com a questão do isolamento dos idosos. O meu receio é que também isso caia no esquecimento com alguma facilidade, não é? Portanto, as pessoas ficaram sensibilizadas com as imagens, ficaram tocadas quando tantas vezes as câmaras entraram pelos lares adentro, pelos hospitais adentro, pelas casas adentro das pessoas. Agora, o que nós temos que fazer é não permitir que se esqueça ou que se banalize essa situação. E olhamos então alguns acontecimentos desta primeira metade do ano e ligando desde já também a centralidade que teve o pontificado do Papa Francisco. Um dos temas que fomos abordando foi esta marca do trabalho em conjunto, da sinodalidade, da palavra, enfim, específica com que dizemos este trabalho em conjunto, projetando um sínodo para 2023. E acredito que seja um paradigma novo para o agir e para o ser crente neste tempo. Sim, eu sinto-me até agradecida por poder falar nisto. Eu participei em Lisboa, do Sínodo Diocesano da Diocese de Lisboa, estive presente na Assembleia Sinodal e, portanto, sempre que se fala nesta palavra, que é uma palavra longa, uma palavra que às vezes até é difícil de a dizer corretamente, eu tenho na minha memória o que vivi vivi eu e viveram umas centenas de pessoas durante 3 ou 4 dias. Ou seja, a força que tem realmente a possibilidade de estarmos juntos, de estarmos debaixo do mesmo teto, no sentido estrito da palavra, de estarmos juntos e de procurarmos um caminho juntos. E eu acho que pensar que o Papa quer fazer isto de uma forma mundial é a certeza de que o tempo avança. O tempo avança, a Igreja transforma-se, a Igreja não fica parada e estamos a ser empurrados para esta maravilha que na minha cabeça está muito presente a possibilidade verdadeira, porque que é a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na vida da Igreja. E se eu a senti de uma forma muito presente e muito intensa nesta realidade de uma diocese, acredito que teremos, o futuro vai-nos trazer coisas belas e transformadoras. E essa é uma determinação para construir coisas novas, a mesma determinação podemos encontrá-la para denunciar aquilo que está mal e que é necessário corrigir, como, por exemplo, os abusos sobre menores? É verdade, temos que ter a mesma capacidade frontal de olhar para as duas realidades tão opostas, não é? E eu diria que aqui, aquilo que nos tem sido dito, e tem sido dito pela Igreja a todos os níveis, e é preciso ser dito e repetido, de maneira a que seja como um copo que transborda a água, é tolerância zero, transparência total. Se nós aplicássemos estas duas expressões tão fortes à vida da Igreja e à vida da sociedade em relação a um flagelo como é a questão do abuso de menores, nós podíamos realmente dar passos de humanidade gigantescos. E nesta matéria, permita-me que te diga, Paulo, que eu penso que a Igreja tem sido muito corajosa e que como seria bom que continuasse, que a sociedade toda olhasse para esta realidade e continuasse. Tolerância zero, transparência total. E por isso interessa falar sempre no assunto para que, de facto,
essa atitude esteja presente. Deste pontificado e neste meio ano, a visita do Papa ao Iraque acabou por ser surpreendente. A visita do Papa ao Iraque foi surpreendente, foi inesquecível, e há uma frase muito bonita que o Papa, num discurso que o Papa teve na cidade de Ur, em que o Papa dizia que nós temos a obrigação de manter o olhar no céu. E que bom seria se conseguíssemos que todos, irmãos e irmãs, rezassem e olhassem para o céu. E eu acho que no meio da guerra, no meio da destruição das cidades, no meio da diversidade, da separação, da agressão até aos cristãos, o Papa remete e diz: olhem todos para o céu, é possível olharmos todos para o céu e não podemos perder esse horizonte. E por isso é por aí que é o que eu fixei, é o que me fica na minha memória. E é um horizonte que está presente e que vemos que o Papa o mantém, apesar da cirurgia que foi submetido recentemente, temos o Papa com os olhos postos no futuro. É verdade, é verdade. Também aí ele consegue ter esta capacidade, eu diria quase diária, de nos confrontar com a vida, não é? Nós sabíamos que o Papa estava doente, sabíamos que o Papa estava no hospital. Tenho a ideia de que houve muito mais milhões de pessoas a rezar pelo Papa do que nós possamos imaginar. E depois também vimos o Papa a visitar as enfermarias, a ter o cuidado de vir à janela. Quer dizer, são gestos de uma proximidade e de uma humanidade que só podemos sentir-nos gratos por estarmos a viver este tempo. De facto, com o Papa Com a companhia do Papa. E perspectivamos também a companhia do Papa na Jornada Mundial da Juventude, e esse poderá ser um acontecimento que marca também este ano, porque de facto tudo aponta para 2023, aqui em Portugal. Sim, estamos com os olhos em 2023, estamos com o coração em 2023, a razão obriga-nos a pensar 23 com cuidado, com segurança, com uma expectativa racional das coisas, mas sim, será certamente um momento único na vida de Portugal. Eu diria que é muito mais do que falar da vida da Igreja em Portugal ou falar dos católicos portugueses, eu acho que é falar de Portugal, não é? E é para todos. E da oportunidade que este grande acontecimento, por certo, vai ser. Mesmo que seja impossível para já definir se vai ser... Como vai ser? Seja como for, não é? De alguma maneira e por alguma razão, já falámos nisto várias vezes em ambientes mais pequenos, por alguma razão Portugal é o país que vai acolher a Jornada Mundial da Juventude pós-pandemia. E o mundo não é o mesmo. Nós ao dia 2 já sabemos que o mundo não é o mesmo, não conseguimos perspectivar como será em 23, mas sabemos que calhou-nos a nós, somos nós que temos que fazer isto. E o ânimo, a vontade, o desejo de fazer o melhor possível e de receber e de acolher o melhor possível todos os que vierem, é uma realidade ao dia de hoje. E chegamos também a um ponto central nesta pandemia e pós-pandemia, que é o papel da comunicação social, no ambiente, nomeadamente no ambiente crente e das comunidades crentes. Houve aí uma afirmação e há também um desafio a pensar o papel da comunicação neste tempo. Tem sido, eu diria que tem sido constante. Nós temos estado sempre, a pandemia tem-nos feito estar sempre a falar sobre comunicação, até porque sem a comunicação, efetivamente, como ela acontece, seja aqui, como estamos a fazer agora, seja de tantas outras formas, a comunicação acompanhou a pandemia e a comunicação, eu penso que nós podemos dizer que transformou a pandemia e a pandemia também nos transformou a nós, não é? Portanto, o facto de nós podermos alterar a nossa forma de comunicar e nós temos capacidade de nos adaptarmos em termos de comunicação àquilo que é a vida do dia, que é o dia de hoje, vai muito para além destes vidros que nos separam, não é? Vai mesmo pela capacidade que foi precisa ter por parte de todos os técnicos, todos os profissionais de comunicação, de perceberem como é que nós podemos fazer mais e melhor. E eu acho que é muito mais do que estarmos a ver o que é que aconteceu, ou fazer o balanço do certo e do errado, é este sempre desejo de olhar para a frente e pensar, agora daqui para a frente, como é que vamos fazer mais e melhor. E o que é que o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais pode ajudar nessa reflexão? O Secretariado procura acompanhar os secretariados diocesanos, procura estar presente nos momentos mais relevantes da vida, procura ter este olhar atento ao detalhe, que é o que é que se faz na paróquia, o que é que se faz na diocese, o que é que se faz neste movimento, o que é que se faz com esta realidade da educação, da saúde, da cultura, e procura estar sempre junto dos profissionais, de quem comunica.
e vamos ver. Temos as nossas jornadas qualquer dia a chegar, cheias de surpresas mais uma vez, e sempre nesta vontade de nos reunirmos e de estarmos... Irá por aí a reflexão nas jornadas de comunicação social? Vai claramente para um olhar que, por um lado, atento, como se nós focássemos o presente, mas como se nós também conseguíssemos afastar um pouco e projetar o futuro. E é este movimento de aproximação e de conseguirmos afastar para termos uma noção do futuro, é por aí que nós estamos a trabalhar. E fica então essa promessa das jornadas que serão em setembro, tem data Em marcada, setembro, não é? em setembro. Habitualmente já todos contamos com as jornadas em setembro. Na última quinta e sexta-feira, Exatamente. exatamente. Temos encontro marcado. Fica então essa promessa. Isabel Figueiredo, obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. A esta análise a acontecimentos do ano, nomeadamente ao papel da comunicação nestas circunstâncias.